O que o milionário viu atrás da porta que a menina negra sussurrou deixou todos em choque. Eduardo sempre acreditou que o mundo era como um relógio perfeito, silencioso, estável, controlado. Mas tudo mudou numa noite fatídica quando seu caminho cruzou com o de Lívia. Ele a encontrou desmaiada numa calçada, o corpo magro se contorcendo sob as luzes frias da cidade. O rosto suado, marcado pela fome e pelo desespero. Quando a pegou nos braços, sentiu a vida pulsar como um eco distante. Lívia era a filha que ele nunca teve. Enquanto cuidava dela, a conexão começou a crescer. Ela trouxe cor ao seu mundo cinza. Um lugar onde dinheiro comprava tudo, menos amor. Mas uma tarde, enquanto organizava as coisas de sua falecida esposa, Helena, Eduardo encontrou um diário escondido sob a cama. O que leu o acertou como uma barra de ferro. Revelações de uma fé. Cada palavra que saltou das páginas era uma facada. Ele leu sobre encontros secretos, sussurros carregados de segredos e promessas quebradas. O choque estava em seu peito, um nó que se recusava a soltar. A certeza de que Rafael, seu filho mais velho, não era seu filho biológico, o desmoronou. As memórias de um amor que ele acreditava ser puro estavam agora manchadas por mentiras. Beatriz, sua filha mais nova, usava essa informação como uma arma. Ela gostaria de fazer uma chantagem que poderia destruir o que restava da família deles. Cada olhar, cada palavra trocada entre eles se tornava um campo minado de emoções. Eduardo se sentia perdido. Ele queria adotar Lívia, mas as tempestades que surgiam de seus filhos ameaçavam engolfá-lo. A relação desgastada estava se transformando numa guerra. Ele sentiu a pressão enquanto tentava manter todos unidos, mesmo com o rancor fervendo nas veias. A casa que já fora um lar agora parecia um campo de batalha. Em meio a essa confusão, ele teve uma ideia que poderia mudar tudo. Abrir um center. Seria sua nova missão, um lugar onde o amor poderia florescer. Não importava a origem. Ele queria mostrar a todos que família era, antes de tudo, um ato de amor, não apenas sangue. Mas mal sabia ele que uma carta misteriosa estava prestes a chegar. Uma carta que guardava antigos segredos sobre Helena. Segredos que poderiam novamente virar seu mundo de cabeça para baixo. Ei! Antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo, para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários. De qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos! Eduardo a pegou, sentindo as mãos tremerem. Esgaste. A caligrafia era inconfundível. Faltava um sopro para que a leitura dele se tornasse um tormento. Ele se sentou na mesa da cozinha, vislumbrando o rosto de Lívia, que estava no sofá, rindo de alguma coisa que Beatriz dizia. Uma imagem tão pura em meio ao caos. Ele respirou fundo e deslizou o dedo sobre o selo quebrado. Quando abriu a carta, sentiu uma onda de expectativa e medo. As palavras dançavam diante de seus olhos, formando frases que queimavam na mente. Se quer conhecer a verdade sobre Helena, olhe para o passado. Não acredite em tudo o que viu. Um aperto no peito. Eduardo parou, lembrando-se da mulher que amava. Os momentos bons se misturavam com as traições que agora pareciam ter sido só uma farsa. O que mais ele não sabia? O que estava oculto na escuridão das memórias?
No mesmo instante, Beatriz entrou na cozinha. A expressão dela era estranha, uma mistura de tensão e ansiedade. "O que você está fazendo, pai?" Ela notou a carta em suas mãos. O olhar dela se intensificou, como um raio de luz que parece querer escanear a verdade. Era a mesma expressão que ela usava quando estava prestes a atacar, como se cada palavra se transformasse em uma arma. "Beatriz, Ela interrompeu, a voz alta e corta. "Você precisa saber a verdade, não sobre a carta, mas sobre mim." Eduardo sentiu um frio na barriga. O que ela poderia ter a dizer que fosse mais chocante do que tudo que já descobrira? A tensão subiu. Lívia começou a prestar atenção, percebendo que a atmosfera mudou. "O que está acontecendo?" ela perguntou confusa. "Fica fora disso, Lívia", Beatriz gritou. A fraqueza em sua voz parecia um eco de dor. "Não se trata de você." Eduardo olhou para a filha. No fundo, ele percebeu que a raiva dela era mais do que só ciúmes. Havia algo mais profundo. Algo que poderia ser devastador. Em um movimento rápido, Beatriz puxou um objeto da bolsa. Era um colar. Um pingente que Eduardo reconheceu imediatamente. O queixo dele caiu. Isso era de Helena!" A voz dele soou como um sussurro. "Não só dela, pai. É meu. Fui eu quem o encontrou escondido no quarto dela." Beatriz disparou, os olhos brilhando com um misto de raiva e dor. "Você não entende. Helena nunca foi quem você achou que era. Ela teve um relacionamento secreto com alguém próximo." Um silêncio pesado tomou conta da cozinha. O mundo ao redor parecia desvanecer. Eduardo acreditava que a traição estava apenas em palavras no diário. Mas este colar agora trazia um novo elemento ao quadro. Quem poderia ser essa pessoa próxima? E quem, Beatriz? Quem era? Você vai descobrir quando o centro de acolhimento abrir. Você vai receber mais do que esperou. Muito mais. A voz dela tremia. O olhar de Lívia, atenta, agora refletia confusão e preocupação. Eduardo percebeu que a ingenuidade dela poderia ser abalada por tudo isso. Com o coração disparado e os pensamentos atordoados, Eduardo sentiu que a verdade estava se desdobrando em camadas, e a cada nova revelação havia o risco de perder tudo. O colar ingava em suas mãos, e a frase da carta rebatia em sua mente: "Não acredite em tudo o que viu." A partir daquele momento, a possibilidade de desmoronamento pairava sobre todos eles, e a verdade que estava oculta nas sombras do passado poderia finalmente vir à luz, trazendo consequências que ele nunca poderia imaginar. Todo o amor, a conexão, a nova família que ele sonhava, tudo estava prestes a ser desmantelado. A pergunta restava: quanto mais ele realmente sabia? O silêncio. Eduardo segurou o colar. A peça fria e pesada parecia queimar suas mãos. Beatriz o encarava com raiva e desespero. E Lívia, em um canto, observava tudo com olhos arregalados, sem entender. A tensão no ar era palpável, como se algo prestes a explodir. Quem era essa pessoa próxima? Eduardo exigiu, a voz tremendo. O que quer que tivesse acontecido nas sombras do passado de Helena, agora se projetava como uma sombra ameaçadora sobre sua família. Beatriz respirou fundo, quase como se estivesse se preparando para a batalha. "Você realmente quer saber, pai?" perguntou Beatriz, a voz baixa e cheia de amargura. "Você pode não aguentar a verdade. Eu quero saber. Me diga, agora!" A urgência na voz dele era tão forte que sentiu a garganta apertar. "Não se trata apenas de traição. Você não tem ideia do que está por trás disso tudo.
Ela hesitou, os olhos piscando de raiva e dor. Você está tão cego pelo amor que nunca percebeu o que estava bem diante de você. Lívia se aproximou, temerosa. O que você quer dizer com isso? A confusão dela refletia a instabilidade do momento. Justo quando Beatriz estava prestes a falar novamente, um tremor percorreu a casa. O chão vibrou violentamente e um estrondo ecoou pela sala. Eduardo e Beatriz foram jogados contra a mesa. Lívia gritou e o desespero tomou conta. As luzes piscavam e uma das janelas se estilhaçou em 1000 pedaços. Sombras rápidas passaram do lado de fora e uma multidão se reunia em pânico. Eduardo se levantou, tentando entender o que estava acontecendo. O que havia sido aquela explosão? Foi uma explosão? O que está acontecendo? Eduardo olhou pela janela, o coração disparado. O que começou como uma briga familiar estava se transformando em um pesadelo. Beatriz, ainda no chão, olhava para o pai com um olhar que misturava preocupação e medo. Isso pode ser um aviso de alguém que não quer que você descubra a verdade. A voz dela tremia, mas suas palavras ressoavam como um sino. Do que você está falando? Eduardo estava atordoado. As sirenes já começavam a tocar ao longe, e ele podia ouvir gritos e vozes no prédio vizinho. As peças do quebra-cabeça ainda não se encaixavam. Todo esse tempo a verdade estava escondida. E agora tem gente tentando te silenciar. Beatriz gritou. Eduardo sentiu um frio na espinha. Que mais havia nessa história? A carta? O colar? Agora isso? Lívia, a menina que trouxe luz à sua vida, olhou para ele, os olhos cheios de lágrimas. Eduardo! Ela gritou, a voz dela cortando o caos. Tenha cuidado! Se você descobrir a verdade, pode ser muito perigoso para você. Nesse momento, a porta da cozinha se abriu violentamente e alguém entrou com uma expressão de pânico. Era um homem, o rosto pálido, as roupas sujas de poeira. Precisamos sair! Não é seguro aqui! Eles estão chegando! Eduardo sentiu uma onda de adrenalina. Quem está chegando? O que você sabe? Perguntou, a voz firme. Mas o homem parecia em choque, tremendo. Ele veio até Eduardo e a tensão no ar era sufocante. Eu sei sobre a sua esposa. Sei o que ela fez e com quem. Ela está em perigo. O homem falou, a voz tremendo. Você precisa acreditar em mim. As palavras dele ecoaram na mente de Eduardo, como um gongo ressoando. O que mais ele não sabia? A verdade estava se desdobrando de formas que ele nunca esperou. E agora, neste turbilhão de emoções e segredos, a vida dele, a de Beatriz e Lívia, estava mais em risco do que nunca. Ele precisava decidir rapidamente, confiar ou duvidar. A tensão se instalou novamente, e a pergunta pairava no ar. Quem era este homem? E que verdade sombria sobre Helena ele estava com medo de revelar? Eduardo estava paralisado. As palavras do homem reverberavam em sua mente. A ideia de que a verdade por trás de Helena, sua esposa amada, estava prestes a emergir num redemoinho de mentiras e traições era quase insuportável. O que você sabe? Ele perguntou, sua voz firme, mas o coração pulsando descontroladamente. O homem hesitou, olhando para a porta, como se temesse que alguém estivesse escutando. Ela trabalhou para uma organização bem diferente da que você imagina. E não era só caridade. Havia muito mais envolvido. Helena estava em perigo. Eles a estão procurando.
As palavras cortaram como uma faca. Eduardo sentiu um nó se formar em sua garganta. Quem são eles? Questionou, tentando manter o controle. O que você quer dizer com perigo? Não é seguro aqui. Precisamos sair. O homem estava quase desesperado. Ele olhou para Beatriz e então para Lívia. Eles não têm escrúpulos. Helena fez inimigos poderosos e se você continuar a investigar, pode também se tornar um alvo. O que o homem estava dizendo soava absurdo. Helena, a mulher que Eduardo amava, envolvida em algo tão sombrio. Em um instante, os dois se desfizeram. Ele olhou para Beatriz e viu uma mistura de raiva e confusão. Você sabia sobre isso? Ele afirmou, acusando. Não, eu não sabia! Beatriz se defendeu, a voz dela tremendo. Mas eu sempre senti que havia algo errado. A tensão cresceu como um fio prestes a romper. A janela estilhaçada capturou a atenção de todos. Gritos e sirenes tomavam conta do ambiente. Precisamos sair, agora! O homem puxou Eduardo, mas Lívia ficou parada. A inocência dela quase fazia o contraste com a urgência do momento parecer irreal. Eduardo! Ela gritou, os olhos cheios de terror. O medo estava estampado em seu rosto. Era como se o mundo estivesse se desmoronando ao redor deles e ela fosse a única ainda presa na esperança. O que está acontecendo? Não sabemos ainda. Eduardo tentou transmitir calma, mas a voz dele vacilava. Só precisamos sair daqui. De repente, um estrondo como um trovão sacudiu o ambiente. A porta se abriu com força e uma figura encapuzada entrou, trazendo um ar de ameaça. Sem pensar, Eduardo moveu-se na frente de Lívia, como se pudesse protegê-la. O homem olhou assustado. É uma armadilha. Vamos, ajoelhe-se! Mas a figura parou e puxou o capuz para trás, revelando um rosto familiar. Eduardo ficou sem palavras. Era Rafael, seu filho. Pai, eu não consegui nos ajudar antes, mas você precisa ouvir o que eu descobri. A revelação quase o derrubou. Rafael? Em meio ao caos ele decidira voltar para casa? O que ele tinha a dizer que poderia ser tão importante? Estava seguindo pistas sobre a mãe. Descobri que ela não era apenas uma assistente social. Ela era uma agente infiltrada. Rafael continuou, a voz elevada e nervosa. E o que você tem em mãos pode fazer diferença para muita gente. Eduardo se sentiu girar. Imagens de Helena surgiam em sua mente. A mulher doce, a esposa dedicada. Como ela poderia ser alguém com um passado tão complicado? Mas por que você não me contou antes? Perguntava, a confusão se elevando a cada palavra. Porque a verdade é muito mais perigosa do que você imagina. E agora você está no meio disso. É uma questão de vida ou morte. O terror na voz de Rafael fez o pânico tomar conta de Eduardo. Naquele momento, a vida de todos eles estava em jogo. A história do que ele acreditava saber sobre sua família, o amor e a lealdade estavam desmoronando como castelos de areia. E a única coisa que restava era uma escolha: continuar a busca pela verdade ou fugir para salvar a vida deles. O homem sussurrou para ele: se não sairmos agora, pode ser tarde demais. A verdade pode ser letal. Eduardo engoliu em seco, a gravidade do que estava diante dele o esmagando. A decisão era sua, mas o relógio continuava a contar. Ele olhou para os rostos de Beatriz e Lívia, e a pergunta ecoou em sua mente. Quanto mais ele estava disposto a arriscar para descobrir o que realmente havia atrás das sombras do passado de Helena. Eduardo estava paralisado. As palavras de Rafael reverberavam em sua mente. A ideia de que Helena, sua esposa amada, estava envolvida em algo tão sombrio desmoronava tudo o que conhecia sobre a vida dela. Ele olhou de volta para o rosto angustiado do filho, tentando processar o que acabara de ouvir. Ela era uma agente infiltrada? Ele murmurou, a confusão dominando seu raciocínio.
Sim, pai, e é por isso que ela está em perigo, Rafael disse, sua urgência pulsando no ar tenso da cozinha. Ela fez amigos e inimigos. Não é só sua reputação que está em jogo, é a vida dela e agora a sua também. Enquanto fala, o estrondo mais forte sacudiu a casa, fazendo as luzes piscarem. Precisamos sair, agora! O homem assustado insistiu, puxando Eduardo pela camisa. Lívia estava quase paralisada, olhando para a cena com um temor crescente. Por favor, a gente não pode ficar aqui. Eles já estão aqui. Mas antes que pudessem se mover, a porta bateu com força e entrou um grupo de homens encapuzados. O ar ficou pesado de tensão. Rafael se confirmou à frente de seu pai, os olhos arregalados, prontos para proteger. Fiquem perto de mim. Eduardo sentiu um calor percorrer seu corpo. Ele precisava agir, mas a situação parecia insustentável. Um dos homens apontou para eles. Não se mexam. Sabemos que você sabe onde ela está. Eduardo estava em choque. Ela? Quem? O que vocês querem? Seu coração disparou, buscando uma resposta. Você tem um colar dela, gritou um dos homens, seu olhar fixo em Eduardo. O colar de Helena estava em suas mãos e a revelação da conexão parecia aterradora. Naquele instante, Eduardo percebeu que o colar era mais do que um simples símbolo de amor. Era um sinal de posse e poder. O homem, encapuzado, se aproximou, seus olhos frios travados em Eduardo. Ela desviou informações valiosas. Agora precisamos saber onde ela está escondida. Eu não sei de nada, Eduardo respondeu, sua voz aumentando em desespero. Sabia que a situação estava além do que ele podia controlar. Ele olhou para Beatriz e Lívia, as duas assustadas e paralisadas. A inocência de Lívia agora era um peso a mais nesse caos. Então Rafael, em um movimento rápido, fez um gesto para trás, como se estivesse se preparando para atacar. Eu não vou deixar você levar meu pai. O desespero em sua voz ecoou na cozinha. Antes que os homens pudessem reagir, surgiu um barulho ensurdecedor. A explosão em um dos cômodos foi imediata. O impacto jogou todos para o chão. As paredes tremeram, objetos caíram, a fumaça começou a invadir a sala. Eduardo sentiu uma pressão no peito. A mistura de adrenalina e medo o paralisou ainda mais. Aos poucos ele se levantou, tentando encontrar Beatriz. Beatriz, onde você está? A fumaça tornava tudo um borrão. O som dos gritos e sirenes do lado de fora se tornava mais intenso. Ele precisava proteger seus filhos e agora também Lívia. Quando finalmente viu sua filha, ela estava próxima da janela. Suas palavras vinham em um sussurro. Pai, eu não posso acreditar no que está acontecendo. Onde está a verdade, afinal? Foi nessa hora que tudo virou. Uma das sombras que se esgueirava pelos escombros se revelou. Não era um dos homens, mas uma mulher. E ao puxar a capuz, Eduardo quase desmaiou. Era Helena, com marcas de sujeira e um olhar intenso nos olhos. Eduardo, o que você está fazendo aqui? Você não deveria saber sobre isso. A revelação caiu como uma bomba. O que ele soube ao longo dos anos desmoronou em questão de segundos. Ela estava viva. E não apenas isso, mas em uma situação que o colocava em perigo. Como você pôde? Eduardo perguntou. A dor em sua voz agora transbordava. Eu pensei que você estava morta. É uma longa história. Agora não é hora para isso. Precisamos sair. Eles estão atrás de mim e agora de vocês também. A voz dela estava desesperada e cheia de urgência. Ela avançou rapidamente para puxar Beatriz e Lívia, e o olhar de Eduardo estava paralisado, como se a realidade tivesse se distorcido. Ele estava cercado por segredos, traições e a chance de perda total.
A conexão que pensava ser única havia se transformado em um pesadelo. Enquanto eles começavam a fugir para a saída, a exaltação batia a porta com uma força muito mais intensa. Uma verdade era clara como o dia. Eles estavam envolvidos em algo muito maior do que podiam imaginar. E cada passo que davam os levava para mais perto de um abismo. As questões borbulhavam na mente de Eduardo. Quanto mais ele sabia, o que mais teria sido escondido sob o véu de uma vida que pensou ser segura? A apenas um passo da liberdade, o mundo que ele conhecia se despedaçava. E a verdade? A verdade ainda estava lá fora, esperando para explodir novamente. Eduardo mal teve tempo de processar a presença de Helena diante dele. Seus olhos, cheios de lágrimas e raiva, se fixaram nela. Você está viva? Como isso é possível? A pergunta saiu de seus lábios, quase um sussurro. A confusão o dominava, e a urgência da situação o pressionava. A cozinha, com sua fumaça densa e o barulho dos homens encapuzados, sumia em uma sombra de caos. Agora não é hora para explicações, Eduardo. Temos que sair. Helena falou em um tom frenético. Ela puxou Beatriz e Lívia em direção à saída. Mas Eduardo hesitou, preso na incerteza. Espere! O que você quer dizer com tudo isso? Ele a encarou. A dor e a frustração em seu olhar eram palpáveis. Você não entende. Eles estão atrás de mim porque eu sei demais. Tem coisas que você não sabe sobre nós, sobre você. A voz dela era desesperada, mas nas palavras dela havia um aviso. Algo mais profundo estava em jogo. Antes que pudesse perguntar novamente, um dos homens atrás deles gritou: "Pegue-os!" E então, a sala se transformou em um pandemônio. A única alternativa agora era correr. Eduardo puxou a mão de Lívia, enquanto Helena agarrava Beatriz. Eles estavam em direção à porta. A tensão aumentava a cada taço. E foi nesse momento que a primeira bomba emocional desabou sobre ele. Rafael, ainda paralisado, se virou. "Espere, eu sei onde ela está." Ele gritou com um desespero que cortava o ar. "A verdade que você não quer ouvir. Você precisa saber." Eduardo sentiu o coração disparar. Não era apenas sobre Helena, mas algo muito mais sombrio. Diego, o homem de cabelos desgrenhados, já havia notado que havia algo muito mais profundo do que Helena. A sua mulher foi cúmplice de algo grande, Eduardo. Ele não é quem você pensa que é. O restante da frase ficou preso em sua boca ao olhar para eles, aterrorizado. "Do que você está falando?" Eduardo gritou, a confusão e um senso de traição se misturando. As palavras cortavam como uma lâmina. O que mais ele não sabia? As revelações ameaçavam desmoronar sua realidade. "Eu sei que houve uma troca de informações, ela e eu. Isso não é apenas sobre nós." A voz de Rafael tremia. Naquele instante, um pensamento terrível atravessou a mente de Eduardo. E se Rafael, seu filho, estivesse envolvido na mesma trama escura de sua mãe? O medo começou a brotar. O homem encapuzado olhou para Rafael e então disparou uma pergunta que fez o sangue de Eduardo congelar. "Você a traiu, não foi? Você sempre soube." O olhar de Rafael não tinha respostas. Era uma máscara de dor e conflito devastador. Ouvindo aquilo, Eduardo sentiu tudo desmoronar. Rafael estava escondendo algo. E Helena sabia mais do que estava revelando. O que mais tinham escondido dele? As bases do que acreditava serem laços familiares agora se fragmentavam diante de seus olhos. De repente, um grito estrondoso ecoou da porta. Uma explosão. O chão tremeu sob seus pés. Uma nuvem de poeira e detritos voou pela sala. Beatriz, Lívia e Eduardo caíram, grudando-se uns aos outros.
Mas qualquer segurança havia sumido. As paredes quebradas deixaram à mostra sombras que dançavam ao redor, tornando tudo ainda mais caótico. Agora você vai ver a verdade. Um dos homens, com uma voz baixa e ameaçadora, avançou. Isso é apenas o começo, Eduardo. Quando a poeira assentar, você vai entender quem realmente está jogando com você. Eduardo, tremendo de medo e confusão, se levantou. Era um campo de batalha agora. Ele olhou para as crianças, então para Helena e Rafael. Precisamos sair, agora! A urgência em sua voz misturava-se ao desespero. O futuro deles dependia daquela decisão. E quando ele estava prestes a correr com todos, o cenário mudou drasticamente. Uma figura conhecida apareceu entre as sombras da fumaça. Uma face que Eduardo nunca esperaria ver novamente. A mãe de Helena. Ela olhou diretamente para ele, seus olhos cheios de um peso de segredos. Eu não deveria estar aqui. Mas você precisa saber, Eduardo. A história de Helena é muito mais obscura do que você imagina. Uma nova onda de choque percorreu o corpo de Eduardo. Quem era realmente Helena? O que mais estava oculto nas sombras? A única coisa que ele sabia era que o que vinha a seguir mudaria tudo. E ele se preparou para enfrentar essa tempestade. O silêncio na cozinha era ensurdecedor. Eduardo mal teve tempo de processar a presença de Helena diante dele. Os olhos dela estavam cheios de desespero. A sala, com fumaça e sombras, parecia um pesadelo. Eduardo, precisamos sair agora, gritou ela. E a urgência fez o coração dele disparar. Mas algo estava errado. Ele precisava entender. Como você pode estar viva? Todos pensavam que você tinha morrido. As palavras saíram dele. Quase uma acusação. Isso não importa agora. O que importa é que estamos todos em perigo. Ela puxou a mão de Beatriz, mas a expressão de Eduardo não mudava. Você não entende. O que eu deixei para trás, tudo está prestes a desmoronar. No exato momento em que a tensão aumentava, um dos homens encapuzados se adiantou. Helena, não tente agir como se fosse a heroína aqui. Você sabe que não pode escapar do que fez. A voz dele era ameaçadora, e Eduardo percebeu que a situação estava ficando cada vez mais instável. Quem é ele? O que você fez, Helena? Eduardo estava quase em pânico. Beatriz e Lívia estavam paradas, assustadas, esperando uma resposta. Helena respirou fundo, os olhos marejados, tentando encontrar a coragem. Eu trabalhei para uma organização. Pensei que poderia fazer o bem, mas me envolvi em algo muito mais profundo. E agora eles estão atrás de nós. A confissão dela cortou o ar como uma faca. Eduardo sentiu um aperto no peito, a confiança que tinha em sua esposa se esvaindo. E por que não me contou antes? O que mais você escondeu? A dor em sua voz era palpável. Porque eu não queria te envolver nisso. Não sabia que era tão perigoso. Ela parecia se defender. Mas a realidade estava desmoronando. Um barulho externo crescente começou a se infiltrar pelas frestas. Sirenes, gritos, caos. Bang! Uma explosão ressoou e as portas da cozinha se abriram. Uma nuvem de fumaça invadiu o ambiente. Eduardo agarrava Lívia enquanto tentava proteger Beatriz. O desespero era contagioso. Precisamos sair! Rápido! Mas então, de repente, algo chocante aconteceu. Um homem entrou, gritando com a voz rouca. Eduardo! Você precisa saber! O que Helena fez? E nesse instante, um tiro soou. O homem caiu e o mundo ao redor de Eduardo desabou. Não era um desconhecido.
Era Diego, um velho amigo de Helena. A cena congelou. A dor e o choque em um único momento. Diego! Ele gritou, mas o homem não respondia. O que aconteceu? O que você queria me contar? Helena se colocou na frente dele, os olhos arregalados, e gritou. Não! Não deixe que isso te envolva! Siga em frente! As palavras dela pareciam ser um impulso desesperado. Eduardo olhou para baixo, onde Diego jazia. O que ele tinha para revelar poderia mudar tudo. A angústia tomou conta dele. Diego! O que você sabe sobre ela? Fale comigo! Naquele momento, um novo elemento entrou na equação. Diego se esforçou e balançou a cabeça. Helena, ela não está apenas envolvida com essa organização. Ela é a chefe, a líder. A verdade atingiu Eduardo como um soco no estômago. O que ele acreditava ser a mulher que amava, alguém que estava apenas tentando ajudar, era, na verdade, um agente duplo. Todo o amor que sentia agora parecia uma farsa. O olhar de Helena mostrava o desespero. Eduardo, não é o que você pensa! Eu tinha meus motivos. Mas Eduardo não queria ouvir. A vida que construíra desmoronava. Ele olhava para Beatriz e Lívia e ao mesmo tempo para Diego, que não conseguiria mais falar. A confusão se misturava à raiva. Então tudo isso era um jogo? Você me enganou? E o que mais você escondeu? A voz dele era um sussurro sombrio. Helena olhava fixamente, angustiada. Não, por favor! Precisamos ir! Eles vêm! Mas algo dentro dele se partiu. Como ele poderia confiar nela novamente? A casa começava a desmoronar ao redor deles e a pergunta permaneceu suspensa no ar. Quem realmente era Helena? O que mais a rodeava? E enquanto tudo se desmoronava, a decisão vinha. Ele precisava escolher: confiança ou fuga? Mas o relógio estava correndo e cada segundo contava. Enquanto a fumaça densificava e os gritos pareciam ecoar de todos os lados, a revelação de Diego ainda pairava no ar. Eduardo se sentiu como se estivesse em um labirinto, as paredes se estreitando, e enquanto todos pareciam prontos para correr, ele precisava confrontar Helena. Você é a líder da organização. Como pode ter feito isso comigo? A dor em sua voz expelia um desespero que ele tentava desesperadamente esconder. Helena olhou para ele, o pânico tomando seu olhar. Eduardo, não é o que você pensa! Essa organização é complicada. Eu estava tentando desmantelar esse esquema, não perpetuá-lo. A voz dela tremia, mas Eduardo não sabia se podia acreditar nela. As peças não se encaixavam mais. O homem caído, Diego, parecia ser a única pessoa que poderia esclarecer as coisas. Mas antes que Eduardo pudesse agir, uma onda de força varreu a sala. Uma luz ofuscante irrompeu da porta quebrada, seguida por um barulho ensurdecedor. Eduardo olhou em direção à luz e viu uma figura alta e robusta. Era um homem grande, com um uniforme tático, os olhos fixos em Helena. Você não deveria estar aqui, Helena! Ele gritou com uma voz autoritária que reverberou entre os escombros. A expressão de pavor de Helena estava agora justificada. Aquele parecia ser um dos integrantes da organização. Jared! Ela exclamou como se tivesse visto um fantasma. O que você está fazendo aqui? Você escapou e agora veio se reunir com aqueles que não deveriam saber. Jared virou a arma em direção a Eduardo e as crianças. O mundo de Eduardo virou de ponta cabeça, mas algo havia mudado no olhar de Helena. Não faça isso! Eles não têm nada a ver com isso! Ela implorou. Seu tom de desespero a elevava. Mas os olhos de Jared estavam firmes, sem clemência. Tem tudo a ver. Você não pode esconder a verdade para sempre, Helena.
O que você estava prestes a fazer? Não podemos deixar isso acontecer. Uma tensão imensa permeava o ar, como se a qualquer momento tudo poderia explodir. E num instante, Rafael, que até então estava paralisado, deu um passo à frente. Pai, escuta! A verdade pode ser mais complexa do que sabemos. As palavras dele saíram rápidas, como se uma maré de emoção estivesse se acumulando. Eduardo olhou para ele, os olhos cheios de dúvidas. O que você quer dizer, Rafael? E antes que ele pudesse ouvir a resposta, tudo desmoronou novamente. Uma explosão mais intensa irrompeu, fazendo com que as paredes esmoronassem. Cada um foi empurrado para longe, como se a força da natureza tivesse entrado em cena. O chão tremeu, e Eduardo se viu acertando a parede, a dor pulsando em seu corpo. Uma confusão total tomou conta dele. As tábuas do chão estalaram, e o caos se instalou. Quando recuperou a visão, um só pensamento ecoou em sua mente: a necessidade de proteger as crianças. Mas ao se levantar, viu um corpo se mover. Era Jared, caindo ao chão, um estilhaço de madeira em seu peito. O que aconteceu? Quem fez isso? Um frio percorreu sua coluna, como se o próprio destino estivesse jogando as cartas novamente. O próprio Eduardo mal tinha conseguido digerir a cena, e o que viu lhe deixou paralisado. Dentre a fumaça, uma figura feminina se manifestou. Mas não era Helena. Era uma mulher que ele conhecia, mas com quem nunca esperou se encontrar. A própria mãe de Helena. Eu não queria que chegasse a isso. Ela gritou em desespero. Me perdoe, Helena, mas você não pode continuar assim. Eduardo estava em choque. Essa mulher era uma das fundadoras da organização e sempre esteve a par de tudo. O que você está fazendo aqui? O que você sabe? A raiva misturada com a confusão o fazia querer gritar. Eu sou a ponte entre as verdades que você não pode suportar. A organização era uma fachada, e você precisa saber o que realmente aconteceu. Ela avançou, seus olhos brilhantes com uma urgência que desafiava a realidade. Você está em um jogo muito maior, Eduardo. Tanto você quanto Helena estão prestes a fazer uma escolha que pode mudar tudo. A sala estava em um turbilhão, e a verdade sobre a identidade e as intenções de Helena parecia prestes a desmoronar novamente, assim como as paredes ao seu redor, enquanto as dúvidas e segredos começavam a se entrelaçar em redemoinhos de choque. A urgência de uma escolha pairava no ar. As vozes de todos ecoavam ao mesmo tempo, mas Eduardo sentia que uma verdade inominável estava prestes a ser revelada. Ele encarou Helena, agora a única que poderia entender. E antes que pudesse articular a pergunta que queimava em seus lábios, uma nova explosão fez tudo vibrar de novo. E ele sabia que nunca estaria preparado para o que estava por vir. A figura da mãe de Helena, que ele nunca imaginou ver novamente, pairava como um fantasma. Eduardo, você não pode entender agora, mas a vida de Helena está em jogo. A urgência nas palavras dela era palpável, mas seu coração pesado, atormentado por todas as revelações, mal conseguia processar. Antes que pudesse pensar, uma nova explosão reverberou no ar, e pedaços do teto caíram ao redor deles. Um caos de fumaça e gritos tomou conta da sala. Eduardo gritou, tentando proteger as crianças. Ele olhou para Helena, esperando que ela tivesse alguma resposta, mas os olhos dela estavam cheios de desespero. Para onde vamos? Lívia perguntou, com medo transparecendo em sua voz infantil. Eu quero ir para casa. Eduardo se agachou, segurando a mão dela com firmeza, enquanto sua mente girava. Não agora, querida. Temos que sair. Helena, você tá bem? Seu olhar se voltou para a mulher que amava.
Ela acenou, mas os olhos dela estavam fixos em algo além dele, como se estivesse absorvendo tudo. De repente, Rafael gritou: "Pai, olhe!" Ele apontou para a janela, onde uma figura aparecia entre a confusão. Eduardo ficou paralisado mais uma vez. Era uma mulher, mas não era Helena. Era uma nova figura que deveria ser estranha, mas havia algo familiar nela. A mulher corria, cabelos esvoaçando ao vento, e quando chegou mais perto, Eduardo sentiu um frio na espinha. Era a irmã de Helena, Ana, que havia desaparecido anos atrás, dando espaço para rumores sombrios. "Eduardo, você não deveria estar aqui! Eles estão vindo para cá!" A voz dela estava frenética. Você está viva!" Eduardo mal conseguiu formular a pergunta, a mente confusa com a enxurrada de revelações. "Sim, mas não temos tempo. A verdade sobre sua família está prestes a vir à tona. Ai de quem fizer parte desse jogo!" A expressão dela era de desespero absoluto. Antes que ele pudesse responder, outro estrondo fez a casa tremer. E um dos homens encapuzados apareceu novamente, agora com um olhar ainda mais ameaçador. "Helena, você está prestes a pagar por tudo o que fez!" "Não, acalme-se!" Eduardo gritou, mas o desespero tomou conta como uma onda. Eles estavam cercados e a única saída parecia ser a janela estilhaçada. Ele se virou para a família, o coração batendo forte. "Vamos!" Ana puxou a mão de Eduardo e correu em direção à janela, e Helena seguiu. Eduardo olhou para trás, o pânico nos olhos de Beatriz e Lívia. A confusão e o medo eram visíveis. "É agora ou nunca!" ele gritou, saltando pela janela e puxando as crianças junto. Mas ao atravessar a janela, uma explosão caiu atrás deles e um choque elétrico passou pelo corpo de Eduardo. Ele foi lançado para o chão e as crianças gritaram. Por um breve instante, tudo parecia um borrão de fumaça e dor. Ele se ergueu, tentando se recompor, e viu Helena jogada no chão, se debatendo, enquanto Ana lutava com um dos homens encapuzados. "Eduardo, eu não posso!" Ana lutou bravamente, mas era uma batalha desigual. O homem a tinha pelo braço, e ela tentava se desvencilhar. A cena era caótica, e Eduardo sentiu um impulso crescente. Ele precisava proteger sua família. E então algo inesperado aconteceu. Enquanto lutava, Ana se virou, a dor e a determinação em seu olhar. "Eduardo, não olhe para o que sou. Olhe para o que eu deixei de lado. A verdade pode destruir todos nós." Neste momento de pura tensão, um tiro ecoou, e o mundo de Eduardo desmoronou. Ele estava prestes a perder tudo. O que havia se mostrado uma luta por sobrevivência, agora revelava segredos enterrados. Ele se agarrou à ideia de que a verdade poderia salvar ou condenar. E nesse instante, a mente dele explodiu com uma única pergunta: até onde ele estava disposto a ir para proteger aqueles que amava? Até onde? E sabendo que a verdade poderia ser ainda mais devastadora do que a própria dor. Eduardo estava em um turbilhão de emoções, o coração disparado, os sentidos aguçados pela adrenalina. Observou o corpo de Diego no chão, a vida lhe escapando, enquanto a fumaça preenchia o ambiente. Não havia tempo. Ele precisava agir. Olhou para Helena e a dor em seus olhos fez com que um vazio se formasse em seu peito. "O que você está fazendo aqui?" Ele não conseguia entender. O caos tornava tudo mais difícil. "Eduardo, por favor", disse Helena, os olhos arregalados com medo. "Temos que sair. Diga às crianças para se afastarem." E quando ela se virou para Beatriz e Lívia, uma onda de ternura e desespero cruzou seu rosto. "Fiquem próximas de mim." E num gesto rápido puxou as meninas mais perto, como se pudesse protegê-las. Ana lutava contra o homem encapuzado. Ela usava toda a força que tinha, mas estava lutando contra um gigante. "Saia daqui!
Seu animal! Gritou tentando se soltar. Eduardo estava paralisado, em choque. Precisava atuar e rápido. Rafael! Ele gritou, capturando a atenção do filho. Ajuda a tirar a Ana! Ela não consegue sozinha. Rafael assentiu, saltando para ajudar a irmã. A visão de sua família unida, mesmo em meio àquela confusão, trouxe um fio de esperança. Eduardo se lembrou de que a verdade, por mais dolorosa que fosse, não poderia destruir tudo. Mas em sua mente, uma questão queimava. Em quem ele podia confiar? Helena, a mulher que tinha amado por tanto tempo, agora estava imersa em sombras. Enquanto Ana e Rafael lutavam para libertar-se, Eduardo percebeu que os homens encapuzados estavam se organizando. Eles não estavam apenas ali para capturar Helena, mas para eliminar qualquer um que se colocasse no caminho. Ele não ia deixar isso acontecer. Com um impulso, Eduardo correu em direção ao homem que segurava Ana. Ele precisava ser rápido, preciso. Em um movimento decidido, agarrou um pedaço de madeira do chão e, com toda a sua força, atingiu o homem, que caiu, atordoado. Enquanto Eduardo respirava fundo, uma sensação de triunfo surgia. Mas durou apenas um segundo. Um barulho intenso chamou sua atenção. Desde a entrada da casa, uma nova onda de homens encapuzados avançava. O ambiente ficava mais opressivo. Temos que ir agora, gritou Eduardo, puxando Helena junto com ele e as crianças. Ele se virou para a porta, mas o caminho estava bloqueado. O último homem a confrontava, a arma em punho e uma determinação fria nos olhos. Eduardo parou, engolindo em seco. Nesse momento, uma certeza. A verdade não viria sem sacrifícios. Ei! Gritou Eduardo, tentando distrair o homem. Você consegue ver quem você realmente é? A vida de inocentes está em suas mãos. Ao mesmo tempo, sentiu as esperanças de sua família pulsar ao seu redor. Um fio invisível que os unia. O homem hesitou por um momento e Eduardo percebeu que tinha uma oportunidade. Ninguém precisa morrer aqui. Se você tem um pouco de humanidade, desista. Há coisas muito maiores do que essa luta. Ele viu a dúvida nos olhos do homem, e aquela dúvida era tudo o que precisava. No segundo em que o homem vacilou, Rafael e Ana aproveitaram a chance e saltaram, pegando o homem de surpresa. Eduardo conseguiu ver o olhar de esperança de Helena pela primeira vez em muito tempo. E nos olhos de todos havia uma promessa de que ainda havia luta a ser travada, mas juntos. Com a adrenalina à flor da pele, Eduardo, Helena, as crianças e Ana correram para a saída. O peso do passado ainda pairava no ar, mas a determinação deles era mais forte do que jamais. Enquanto saíam pela porta, a luz do dia iluminava o caminho, um sinal de que poderiam lutar por um novo começo. Diante da liberdade, Eduardo olhou para Helena e, mesmo com todo o caos, encontrou uma centelha de amor que ainda ardia, uma promessa de reconstrução. Vamos fazer isso juntos, disse ele, e ela assentiu, seu olhar cheio de arrependimento, mas também de esperança. O futuro ainda estava lá fora, esperando por eles. E assim, eles eram mais do que sombras de um passado sombrio. Eram uma equipe, prontos para reescrever sua história. E enquanto corriam rumo ao desconhecido, Eduardo sabia que a verdade ainda estava lá fora, um mistério a ser desvendado. Mas ao menos agora, eles enfrentariam esse mistério juntos. Ei, antes de você ir, é hora de agir! Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que estão por vir. Esfolie o botão de like agora!
Isso realmente ajuda muito. E, por favor, inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Eu quero saber o que você achou. Ah, e não esqueça de compartilhar este vídeo instantaneamente com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho explosivo. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo e faça parte dessa comunidade incrível!